Oi gente, tudo bem? E você já sabe, se eu apareço aqui com vídeo extra é porque tem uma reflexão, alguma coisa que aconteceu durante o dia. Eu participei hoje da missa de hoje, após as 18 horas, né? Então já é a liturgia do domingo de Ramos, que hoje, né, no sábado após as 18 horas, a gente celebra a liturgia do domingo já. E foi a liturgia de amanhã, domingo de Ramos. E a gente, para poder esclarecer por que a gente celebra exatamente o Domingo de Ramos e por que no Domingo de Ramos se lê o Evangelho da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo Evangelho que será lido na sexta-feira. Exatamente porque é o domingo que a gente também chama Domingo da Paixão, porque nesse domingo se fala sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre essa agonia que vai sobre o Calvário, sobre a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque no próximo domingo a gente já celebra a festa da ressurreição, que é a festa da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E no domingo de Ramos, por que os fiéis levam ramos? Para que eles levam ramos? O evangelho, ele é bem extenso, o evangelho da liturgia de Domingo de Ramos, que ele começa com a entrada de Jesus, ele começa com a agonia de Jesus lá no Getsemane, quando ele escolhe alguns apóstolos, ele vai com seus apóstolos, ele deixa eles à parte, vai orar sozinho e ele entra em agonia pedindo que, se possível, o Pai afastasse dele aquele cálice, que afastasse aquele sofrimento, contanto fosse feito a vontade do Pai. E ali começa o processo em que Jesus é entregue, traído por Judas, é entregue, ele vai preso, passa por toda agonia, passa pelo Calvário, morte e ressurreição. E aí, nesse Domingo de Ramos, a gente passa pela entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, onde as pessoas estendem seus mantos e com ramos de oliveira eles aclamam Jesus como rei. Não um rei pomposo, com ouro, com riquezas, mas um rei por sua humildade, por aquilo que ele pregava, a verdade da humildade. E depois esse povo é quem também crucifica nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente, assim como aquele povo, a gente traz os ramos e faz essa mesma menção que eles fizeram, de aclamar nosso Senhor como rei, o rei humilde, o rei do universo, que não é sobre as riquezas desse mundo, mas muito além sobre aquilo que ele tem a oferecer. E a gente canta Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. E nessa liturgia especificamente se faz a bênção dos ramos. E por que a gente faz depois com esse ramo? Leva para casa e joga fora? Não! A gente precisa guardar esses ramos, porque esses ramos, lá no ano que vem, 2 semanas antes da quarta-feira de cinza, a gente vai entregar de novo na igreja, ele já vai estar sequinho, a gente vai entregar de novo na igreja, porque serão os ramos que se tornarão cinzas utilizadas na missa de quarta-feira de cinzas. Aquela cinza que a gente recebe sobre a cabeça, sobre a fronte, é exatamente desses ramos da missa de Domingo de Ramos do ano anterior. Mas o que acontece? É sempre, todo ano, nessa liturgia, o mesmo evangelho, né? Que a gente lê em Domingo de Ramos e que a gente lê lá na sexta-feira da Paixão. E hoje, Deus é maravilhoso e a palavra de Deus, ela é única, ela é viva. Hoje, quando eu ouvi o evangelho, quando o padre proclamava o evangelho, Deus me mostrou algo diferente que eu gostaria de compartilhar com vocês. O evangelho, ele é longo, mas eu vou compartilhar exatamente o trecho onde o Senhor me deu a moção. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, uma à direita, uma à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E é exatamente esse, se és realmente o Filho de Deus, desce da cruz, que o Senhor me mostrou algo diferente na liturgia de hoje durante a Santa Missa. Porque geralmente a gente olha para a cruz e quando a cruz pesa em nossas vidas, a nossa cruz pesa, a gente fala, mas por que eu estou sendo castigado, eu não mereço? Mas na realidade, meu irmão, quando as pessoas diziam, se és o Filho de Deus, então desce da cruz, é como se dissesse, se realmente você é o Filho de Deus, se realmente você tem poder,
Você não tem que passar pela cruz. E até aí a gente sabe muito bem que nosso Senhor Jesus Cristo realmente não tinha, porque ele não tem pecados, não tem pecados, e ele se entregou por nós. Mas trazendo para a nossa vida, quando eu fiquei imaginando isso, no pensamento das pessoas, quando olhavam e diziam, se és o Filho de Deus, desce da cruz, quantas e quantas vezes a gente, no nosso momento de dificuldade, na nossa tribulação, a gente corre o risco de pensar que a cruz ela é causa de condenação. Mas, na verdade, a cruz ela é o processo de crescimento. Porque a cruz de Cristo nos trouxe de volta à vida. Porque a cruz de Cristo nos trouxe de volta a aliança definitiva, o direito à volta para Jerusalém Celeste, o direito de um dia podermos contemplar o Senhor face a face e viver assim por toda a eternidade. E todas as vezes que um cristão passa pela cruz, quantas pessoas não olham, ou até a gente olha para a gente mesmo e fala, mas se eu sou cristão, por que está tão difícil assim? Se eu sou cristão, por que eu não estou aguentando? Se eu sou cristão, por que eu estou passando pela tribulação? A palavra já diz que nós seríamos provados nas tribulações, assim como o ouro é provado no fogo. Contanto, o que nós precisamos compreender é exatamente que a cruz, ela é um processo de maturação, ela é um processo de crescimento, ela é um processo de amadurecimento da nossa espiritualidade. Porque aquilo que muitos renegam, aquilo que muitos chamam de castigo, na verdade ela faz com que nós cresçamos espiritualmente e que por meio do testemunho também outros cresçam. A cruz ela promove em nós algo diferente. Quando a gente fixa os nossos olhos no Senhor, é na cruz que a gente passa novamente para a vida. Porque na cruz morre aquilo que em nós nos tira do nosso estado de graça. Porque é na cruz em que aquilo que desconfigura aquilo que Deus quer fazer em nós diariamente se mortifica ali. Então a cruz, ela é a verdadeira porta para a vida. Que você está fazendo uma pregação incentivando, dizendo que tem que ser sofrimento, que tudo tem que ser assim. Não estou dizendo isso não. Não é fazendo, engrandecendo o sofrimento de ninguém, não. Não é sobre isso, meu irmão. É dizer que durante o nosso processo, que diante do nosso sofrimento, quando a gente fixa os nossos olhos no Senhor, é na cruz que muitas vezes somos salvos nós e os nossos. É no meio da provação, é no meio da tribulação que Deus nos faz ver aquilo que, se estivéssemos com uma vida toda certinha, toda perfeitinha, a gente não conseguiria ver. E aqui eu trago uma partilha de uma irmã de caminhada, né, que ela trouxe hoje, eu revendo, né, sou porta a porta, e ela comprou o itinerário quaresmal. Comprou o kit, na verdade, né? O itinerário quaresmal e o livro que vem juntamente com ele. E ela falou que quando ela comprou o itinerário, que ela abriu, que ela deu uma olhada, ela falou, gente, eu não vou dar conta de fazer. E ela realmente, eu me lembro que ela me disse isso assim que ela comprou. No outro dia, quando ela me viu, ela falou, gente, é muita coisa, eu não vou dar conta de fazer aquilo. E hoje, do nada, ela trouxe a partilha. Eu tinha esse sentimento já a partir da vivência litúrgica de hoje. Mas aí ela me mandou mensagem entre algumas coisas que ela repassou, né, como coordenadora dos ministros. E ela virou e falou assim, olha, que bom foi esse livro. Quando eu peguei, eu falei, eu não vou dar conta porque era muita coisa. Mas vivendo diariamente a reza do rosário, eu não vi o tempo passar. E foi um tempo de batalhas, de muitas curas e de muitas vitórias. E eu só tenho a agradecer por ter conseguido tudo isso, ter conseguido vencer essas batalhas e ter conseguido vencer também o propósito. Porque quando a gente olha para o tamanho da cruz, a gente acha que a gente não vai dar conta. Mas depois que você passa por ela, aí você descobre, eu cresci, eu amadureci. E pela graça do Espírito Santo eu venci. E ali de onde você achava que não daria conta de uma provação, você passa pela provação e você ainda colhe muitos frutos extras que você ainda nem fazia ideia de que colheria. Então, meu irmão, não estou fazendo apologia para dizer que a gente tem que viver no sofrimento porque é cristão, que não é nada disso. Ninguém quer sofrer. Mas quando a gente fixa os nossos olhos no Senhor, as cruzes são exatamente para que a gente
cresça. São exatamente para que a gente se fortaleça. Assim como o carvalho, que é uma árvore que a cada tempestade a sua casca, né, a sua voltagem, roupagem de fora que a gente vê se torna mais grossa, assim é o cristão quando ele passa pela cruz com os olhos fixos no Senhor. Porque passar pela cruz, passar pelo deserto sem estar com o Senhor, aí, meu irmão, você não sai nem do lugar. Mas quando a gente fixa os olhos no Senhor, é para o nosso crescimento. E a cruz, ela é uma passagem da morte, daquilo que nos afasta do Senhor, para a graça de estar constantemente na presença dEle. E a cada dia desejar muito e muito mais por isso. Então, que as pessoas olhavam e diziam, se você realmente é o Filho de Deus, desce da cruz. Talvez muitos estejam olhando para mim, para você, dizendo, se você realmente é Filho de Deus, por que Deus não faz nada para poder intervir na sua história? Por que a oração não é de acordo com aquilo que você pediu? Porque o Senhor, Ele age sempre para o nosso crescimento. E era preciso que o Senhor passasse pela cruz, para que eu e você pudéssemos ser resgatados do pecado, resgatados da morte, resgatados da condenação eterna. E ainda é preciso que o pouquinho que ficou, que cabe à nossa humanidade, que está dentro dos nossos limites fazer, que a gente carregue também a nossa cruz para todos os dias dizer não ao pecado e sim à vida. Uma abençoada Semana Santa para você, que você possa guardar o seu raminho, porque no ano que vem a gente vai estar novamente precisando dele. E antes que eu me esqueça, também indo para a liturgia de hoje, para a Santa Missa de hoje, enquanto eu ia, né, moro um pouco próximo da igreja, então eu faço o percurso a pé, e enquanto eu ia, eu ficava me lembrando, me recordando que o ano retrasado, o ano passado teve a celebração, a gente podia participar, mas que no ano retrasado a gente viveu uma experiência diferente por conta da pandemia, e foi tudo novidade, foi tudo assustador, porque era o primeiro ano, muita gente perdendo, muita gente, a gente não podia participar da Santa Missa, e eu me lembro que no primeiro ano a igreja precisou se reinventar, e a palavra de Deus ela foi levada da mesma forma, né? Se reinventar no sentido de que os cristãos recebessem, que fossem alimentados com o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que de alguma forma pudessem viver. E aí eu me lembro do Papa Francisco caminhando, né, pelo corredor sozinho, porque ele não podia ter fiéis para poder participar junto. E ele fazendo exatamente o momento da Sexta-feira da Paixão. E me lembrei que nesse ano também a paróquia São Pedro, né, ela divulgou como seria. A gente não podia ir na missa, mas então cada um pegava seu ramo, foi feito o convite de que enfeitasse, né, colocasse na porta da sua casa, no portão da casa, e que alguns fiéis iam passar de longe, né, aspergindo para poder abençoar os ramos. Eu me lembro que na época o Dinei veio aqui, um irmãozinho de caminhada com outra pessoa, e aí eu fui colocando no grupo do condomínio, vai passar uma pessoa mais ou menos tal horário para poder aspergir o ramo, para poder abençoar o ramo, porque hoje é domingo de Ramos, e eu me lembro que alguns irmãos aqui do condomínio desceram e ficou, né, naquele afastamento, não podia estar próximo, mas ficou cada um num cantinho, e eles vieram e aspergiram ramos. Daquele ano para cá, muita gente que queria ter ido à igreja, mas que naquela época não podia, hoje não está mais. E muitos de nós que passamos por aquilo e que hoje podemos ir, por algum motivo fútil, por algum motivo bobo, por algum motivo que não vale nem a pena mencionar, talvez foi tentado a deixar participar da celebração, a participar da Santa Missa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a iniciar essa Semana Santa como realmente o que ela é, a Semana Maior, um período de viver com Nosso Senhor Jesus Cristo tudo o que Ele viveu, porque a cada Santa Missa o sacrifício ele se repete, ele é vivo, e almas são resgatadas a cada encontro com Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu participei hoje, amanhã tem a procissão, porque só se tem uma procissão solene, hoje teve a bênção, mas não teve procissão. Na comunidade na qual eu sirvo, que eu celebro com os irmãos, amanhã vai ser a celebração da palavra com o diácono, e amanhã sim terá a procissão. Então que nada
nada, absolutamente nada, nos faça esquecer do nosso compromisso e necessidade para com o Senhor. Porque se eu e você podemos, graças a Deus, passar pela morte, ela se tornar uma passagem e não uma condenação eterna e definitiva, é pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E o fundamento da nossa fé está ali todo nessa semana. Então, novamente eu volto a repetir. Não é feriado, é Semana Santa. E que eu e você lutemos ainda mais para viver nessa santidade. Deus abençoe.